Bem-vindos a mais uma série Verdades Não Ditas, onde eu falo apenas a verdade nua e crua, sem travas na língua. Eu sou a Amanda Zolini, do perfil Leitura dos Chakras, que é um perfil de autoconhecimento através dos chakras. Você passa a se conhecer conhecendo as influências de cada chakra sobre o seu ser, sobre os seus comportamentos. Então, se você ainda não conhece o meu perfil, onde eu publico muitos conteúdos, lá também dá uma conferida, certo? No tema de hoje, nós iremos abordar as nossas sombras e como integrar essas sombras dentro de nós, ou seja, como aceitar que eu tenho sombra em mim e como trabalhar com isso. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá? Então vamos lá para mais um domingo com a série Verdades Não Ditas. Se você ainda não sabe, essa série acontece todos os domingos. Eu aqui com esse bebê girl lindo, falando algumas verdades para vocês. Bom, então aqui no tema desse domingo, dessa série Verdades Não Ditas, estaremos abordando como integrar as nossas sombras. Primeiro eu posso pontuar isso em 3 passos. 3 passos, presta bem atenção. Então, primeiro passo, a gente precisa sair da negação. Parar de negar que não temos um lado sombra. E também, nesse sentido, parar de chicotear, querendo se esconder dessa sombra por achar que ela é ruim. Ou seja, então, sair da negação. Segundo passo é reconhecer. Ou seja, se eu sair da negação, eu reconheço que essa sombra existe. Então, eu paro de negar e paro de ficar me chicoteando, me torturando, achando que é a pior coisa do mundo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, vamos lá. Terceiro passo, transformo, integro, agrego, gero valor para mim mesma. Então, vamos lá. Primeiro passo, sair da negação. Parar de negar e parar de se torturar. Segundo, reconhecer. Reconhecer é o mesmo que aceitar. Eu aceito que existe essa sombra. Eu aceito que existe esse lado com uma vibração mais baixa, mas que faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Ou seja, não tem como você tirar uma metade sua e falar que não existe mais. Entenda, é sua outra metade. Então, como que você vai negar essa metade? Não tem como você ficar apenas com uma metade sua e não querer a outra, não aceitar a outra. Então, aceite que você tem essa metade com essa metade. E terceiro passo, elas podem se integrar, elas podem se interagir. Para quê? Para gerar valor na sua vida, para agregar algo de bom na sua vida. Você pode pegar essa coisa com essa coisa, juntar e fazer uau, fazer uma explosão de coisa boa, entende? Agora, se você ficar querendo olhar só pro lado bom e negar esse lado aqui, falar, ai, que coisa feia, isso aqui, você só gera culpa, você só fica num ciclo de tortura, você gera vergonha, você gera insegurança, não tem aceitação, não tem reconhecimento, só tem sofrência. Então, vamos sair da sofrência fazendo esses 3 passinhos. Sai da negação, reconhece, aceita e agrega valor, gera valor com isso na sua vida. Bom, para entender melhor, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, a gente precisa falar um pouquinho de personalidade. O que é a personalidade, né? Para entender a personalidade, precisamos entender também 3, tô cheio dos 3 hoje, 3 fatores. Primeiro fator, campo familiar. Durante os nossos 10, 14 anos de vida, a gente foi moldado, domesticado, educado, num sistema de certo, errado, num sistema de punição e castigo, recompensa, no qual, de alguma forma,
gerou quem eu sou hoje, gerou os comportamentos que eu tenho hoje, por conta desses moldes, desse campo familiar. Exemplo, eu tenho uma questão assim com a cozinha de organização. E eu não consigo, às vezes, começar a fazer algo na cozinha se a cozinha não estiver organizada, se a pia não estiver organizada. Só que eu vejo que eu trouxe muito isso do meu pai, porque meu pai é assim também. Então, é um comportamento dele, só que foi a forma que ele ensinou, que ele passou. Então, é algo que eu trago para mim. Então, a gente traz muita coisa dos nossos comportamentos, desse molde, desse campo familiar, que muitas vezes é composto pelo nosso pai e pela nossa mãe. Então, o que a gente traz deles e que a gente reproduz esses mesmos comportamentos e que acabam sendo parte da nossa personalidade. Esse foi o primeiro fator. Segundo fator, tem uma carga hereditária, né? Tem algo que realmente vai vir na minha carga hereditária. Eu trago, né, da minha mãe e trago do meu pai de uma forma hereditária, né? Então, que eu digo, às vezes, a voz, a forma como eu me movimento, né? O meu corpo, me expresso através do meu corpo para me comunicar. Às vezes também uma questão de olhar, né? É mais nessas características, né? Às vezes de se vestir, de olhar, de se comunicar, como você se expressa através de gestos, você pode trazer isso da questão também do hereditário. Depois a gente tem um terceiro fator. Qual que é esse terceiro fator? É a nossa individualidade. Grava aí. Individualidade. O que é isso? Essa individualidade, ela é indiferente desses dois fatores. Ela não tem nada a ver com esses moldes do campo familiar, nos quais a gente foi moldado nos 14 primeiros anos de vida, e não tem nada a ver com essa carga hereditária que a gente traz de ambos, né? Do nosso pai e da nossa mãe. Então, é algo individual, é algo que é seu, é algo que é único, que representa realmente quem você é de verdade. Então, assim, se eu consigo fazer uma desidentificação, se eu consigo separar, tiro, por exemplo, esse molde desse campo familiar, todos os moldes, separo, falo, tá, tudo isso eu trouxe do meu campo familiar e boto pro lado. Aí, se eu consigo reconhecer todas essas influências hereditárias que eu trouxe do meu pai e da minha mãe, falar, tá, isso são influências hereditárias, e boto pro outro lado. Afasto aqui, e aí sobrou a minha individualidade. Quem eu sou sem os moldes, sem essas influências do campo familiar, e quem eu sou sem a minha carga hereditária, sobra a minha individualidade, a minha essência, aquilo que eu sou de verdade. Agora, como eu vou ajudar vocês a descobrirem isso? Eu, Amanda, descobri sobre esses 3 campos e como eles me influenciavam e quem eu era no meio de tudo isso, através de 2 ferramentas. A primeira é a leitura dos chakras, que eu criei esse material depois que eu voltei da Índia, e o meu perfil do Instagram é tudo em cima da leitura dos chakras. Então, a partir do momento que eu compreendi cada chakra, cada fase da vida, porque eles são separados em fases, a cada 7 anos a gente tem uma influência de um chakra e a gente sofre essa influência de diversas formas. Quando eu compreendi que esses moldes, esse campo familiar, eu pude trazer essa compreensão do molde familiar, do campo familiar, dessas vestimentas, entendendo cada fase dos chakras. Então, se você tiver interesse, depois é só mandar uma mensagem e a gente conversa mais sobre a leitura dos chakras. E eu também pude, através dessa consciência dos chakras, compreender também a minha carga hereditária e parar de rejeitar ela. E também aprendi muito através das constelações familiares, também em relação a esta carga hereditária que eu trago, né, da minha ancestralidade. Depois,
eu consegui compreender mais a fundo quem eu era, separando esses dois fatores, através da astrologia. Através da astrologia. Gente, não é horóscopo, né? Horóscopo. Você não acha que é algo, não tem nada a ver, o meu signo não bate comigo. Não é isso, não. Eu vou explicar melhor. Então, assim, entendi. Então, eu já entendi que tem um molde e eu consegui fazer essa desidentificação desse campo familiar. Entendi que tem uma carga hereditária e eu consegui me desidentificar também. Só que aí eu tô em dúvida ainda, quem sou eu? Qual é essa minha personalidade? Né? Ainda não sei o que é a luz e a minha sombra, né? E como integrar essas duas coisas para gerar valor, né? Como eu, Amanda, entendi, então. Entendendo a astrologia de verdade. Não é a astrologia tipo horóscopo. Não, é a astrologia de verdade. Como eu entendi isso, então? Muitas vezes, quando eu era criança, adolescente e até na fase adulta, né? O meu campo familiar sempre apontou para mim como eu era uma pessoa muito impulsiva, né? Como eu era uma pessoa, às vezes, até egoísta, porque fazia tudo sem pensar e da forma que eu queria e na hora que eu queria. E aí, então, eu sempre fiquei taxada assim, dessa forma, né? Amanda, você é muito impulsiva, Amanda, você não tem paciência, Amanda, você não espera, Amanda, não sei o quê. E aí, aquela coisa, né? Você fica, nossa, essa é a minha sombra, e fica se chicoteando, nossa, eu não deveria ser assim, poxa. Aqui, nossa, por que isso? E aí, até que você para, não, calma. Então, isso sou eu? Faz parte de mim? Deixa eu entender melhor. E aí, o que eu entendi? Eu tenho um signo, tem dois signos fortes que atuam sobre a nossa personalidade. O nosso signo solar e o nosso ascendente. Então, eu entendi, o meu signo solar é de Áries. E Áries, como todos os outros signos, tem vibrações altas e vibrações baixas. Então eu comecei a entender o que são essas vibrações altas e baixas desse signo que representa o meu signo solar, que representa a minha personalidade e que representa a minha essência. Então, o signo nas vibrações altas, ele é um perfil, tem personalidade de ser líder, ele tem perfil de ser autônomo, ele tem perfil de ser independente e muitas vezes ele vem para o mundo buscando independência em todas as áreas, em todos os sentidos. E ele tem muita energia para fazer, ele tem muita iniciativa, ele não pensa exatamente, porque tem muitas personalidades que pensam muito e não tem essa energia para ter a iniciativa e ir lá e fazer, fica só na mente. Ele não, ele vai, ele faz, ele é um signo de ação, ou seja, a personalidade dele envolve muita atitude e muita ação. Ótimo, isso sou eu mesma. Pum. Só que a gente tem as vibrações mais baixas dessa personalidade. Quais são? A impaciência, como eu sempre fui taxada, né, de ser uma pessoa impaciente. A impulsividade, como eu sempre fui taxada de ser uma pessoa muito impulsiva. E aí, então, ele também tem, às vezes, a tendência a ser muito agressivo, muito teimoso, porque é isso, ele vai fazer na hora que ele quer, da forma que ele quer e sem pensar nas consequências disso, né? E uma outra coisa é por ele ter tanta energia, às vezes ele não tem a paciência, às vezes não, ele não tem a paciência de concretizar algo, de levar aquilo até o fim. Então, ele tem muita iniciativa para iniciar, mas ao mesmo tempo falha aí essa questão de concretizar. E aí, analisando a minha vida, eu iniciei vários projetos, vários relacionamentos e não consegui levar até o fim de nenhum deles, né? Tipo, eu sempre começava e parava, começava e parava, começava e parava. E eu também me cobrava e ficava lá, de novo, o chicotinho. Se torturando, né? Tá, vamos entender para você conseguir fazer o quê? Integrar e gerar valor, agregar valor na sua vida, parar de sofrer, sair da sofrência. Então foi isso que eu comecei a entender através dessa combinação dos chakras, dessa consciência que os chakras me trouxe em relação ao meu campo familiar e ao meu campo hereditário, com a minha verdadeira personalidade através da verdadeira astrologia. Então eu entendi que, bom, Áries é um signo super empreendedor, que tem muita iniciativa de fazer coisas, muita energia, mas ao mesmo tempo
muito impaciente, quer as coisas para agora, para hoje, para nesse momento. Então, para eu conseguir integrar isso e trazer o melhor, porque é isso, eu não posso negar esse lado e esse lado, eu tenho que saber integrar para fazer uma explosão de coisa boa. Então, eu entendi que se eu tenho iniciativa, eu posso fazer coisas, nada vai me impedir de gerar coisas como estar aqui nesse canal fazendo esses vídeos. Porém, eu tenho que trabalhar entendendo que aquilo existe em mim lá, primeiro e segundo passo, saindo da negação e entrando na aceitação, no reconhecimento. Reconhecendo e aceitando que sim, eu sou uma pessoa impaciente, que sim, eu sou uma pessoa impulsiva e que sim, eu quero tudo para ontem, eu consigo entender que eu posso dosar isso para juntar aqui com as vibrações mais altas e trazer algo de positivo na minha vida. Para ficar mais compreensível aí para vocês. O ascendente é outro signo que vai influenciar nos nossos comportamentos de maneira forte. O ascendente é como as pessoas te veem e como você também se expressa, se comunica com essas pessoas. É através mais desse seu ascendente. Então, o meu ascendente é em Gêmeos. Gêmeos, o ponto mais forte dele é a comunicação. A pessoa tem facilidade em se comunicar. Então, ela tem e gosta, às vezes, muito de se comunicar e precisa dessa troca através da comunicação. Só que, qual que é a vibração mais baixa dos Gêmeos? Ele é muito dual e muito superficial. Então, às vezes ele quer uma coisa, mas ao mesmo tempo ele já não quer outra, e aí ele quer buscar informação em 10 lugares ao mesmo tempo, ele começa a pesquisar aqui, e aí acontece que ele fica na superficialidade, não consegue aprofundar em nada, né? Ele abriu o leque para 20 lugares ao mesmo tempo e não conseguiu se aprofundar em nada. E aí junta com a questão do meu ariano, que não tem paciência também de acompanhar processo e quer logo o resultado, junto com essa questão do Gêmeos querer buscar em vários lugares de forma superficial, acaba nisso, naquele resultado. Eu começo um projeto e paro. Começo um relacionamento e não tenho paciência de ir até o fim. Então, eu tenho que saber o quê? Trabalhar com isso, com esses dois lados, aqui integrar para agregar valor. Aí, o que eu entendi? Olha lá. Puxa, Áries é o cara da iniciativa, tem, né, perfil de liderança, de iniciar projetos. E Gêmeos adora buscar informação em vários lugares, que é muito bom para o Áries, porque assim, para ele iniciar projetos, fazer projetos, ele precisa de vários tipos de informações. Não adianta, às vezes, eu ficar também só aqui quadrado num tipo só de informação. Então, olha que coisa boa. Então, olha, o meu Áries tem essa energia de iniciar, de buscar, junto com o Gêmeos, que adora se comunicar e precisa de trocas através de comunicação e que gosta de buscar informações em vários lugares. Agora, o que eu preciso saber aqui integrar? Trazer a questão, trabalhar a minha impaciência e a minha superficialidade, a impaciência que vem do Áries e a superficialidade que vem dos Gêmeos, trabalhar e integrar isso com o poder que eu tenho de me comunicar, o poder que eu tenho de buscar e o poder que eu tenho de fazer acontecer para gerar algo positivo. E entendendo isso, o resultado tá aqui, gente. Eu tô fazendo esses vídeos para vocês, que eu já estou aqui no 6º vídeo, com esse canal, que foi um compromisso que eu fiz comigo. Eu falei, Amanda, você tem o poder de se comunicar. Você tem informação para transmitir, você tem iniciativa, você não vai ficar pensando, faço ou não faço. Não, você tem iniciativa do Áries. Pronto, o projeto tá aí, criei o canal do YouTube. Agora, o que eu preciso trabalhar para integrar? Agora eu vou trabalhando nessa questão, mas se as pessoas não gostarem e não tiver curtida, foda-se. Mas se eu achar que não tá ficando legal, vou continuar. Então, é uma questão agora de eu olhar, porque isso vai ser o meu sabotador também, entende? Essas vibrações baixas podem ser através de onde eu me auto-saboto. Então, assim, ok, vai vir a impaciência por algum fato, vai vir as vozinhas, eu falo, não, tá tudo bem, tô gostando, tô curtindo e vou continuar. Aí vai vir essa questão, não, mas vamos começar outro projeto. Não, então calma aí. Vamos ver se faz sentido começar outro projeto agora. Vamos ver se dá para começar outro projeto, mas dar continuidade com aquele que eu já comecei, ou se eu vou ter que parar.
Então eu vou trazer um pouquinho mais da análise que às vezes o ariano não tem, né? Então eu vou trazendo essas questões para mim e vou trabalhando e vou agregando valor na minha vida através dessa integração do meu lado mais sombrio com o meu lado mais luz. Mas é isso, gente, entender que eu preciso dos dois. Por quê? Porque se eu tenho iniciativa, mas não tenho a impulsividade para me levar, não vai rolar. Então, tá vendo como é bom? Eu preciso da iniciativa e preciso do impulso para gerar algo. Então, assim, só que se eu consigo integrar isso de uma forma dosada, ótimo, tá aí a explosão da coisa. Agora, se eu tenho iniciativa e uso essa impulsividade muito de forma exagerada e depois desisto por conta da superficialidade dos gêmeos, aí isso já vai bloquear e já vai ser uma autossabotagem para mim. Então, assim, poxa, o Gêmeos adora buscar conhecimento e o Áries adora ter iniciativa e tem essa impulsividade para fazer. Então, vamos lá, né? Então, vamos forçar um pouquinho para aprofundar naquilo, não vamos desistir logo de cara. Então, é isso, gente. A gente precisa ir integrando. Mas olha que combinação linda também de Gêmeos com Áries, né? Porque é uma pessoa, Gêmeos super comunicativo, que adora buscar informações. Áries com uma pessoa super empreendedora, autônoma, independente, que tem iniciativa para gerar as coisas. Então, se a gente saber agregar e ir trabalhando, dosando esses lados que a gente tem das vibrações mais baixas, a gente vai explodir de coisas boas na nossa vida. Ao mesmo tempo que o Gêmeos, ele é superficial, mas ele tem essa tendência a buscar muitas coisas, o que te impede de ficar quadrado e gerar um único ponto de vista e uma única verdade. Olha que bom. Então, isso integrou esse lado sombra com esse lado luz. E é isso, gente. Quando a gente entende, então, de verdade quem nós somos, a nossa essência, a nossa personalidade, e quando a gente entende o que foi passado através dos moldes do campo familiar, o que faz parte da minha, que vem com essa carga hereditária, e eu vou fazendo esses 3 passos de sair da negação, fazer o reconhecimento, aceitação, e isso, transformar, que é integrar e agregar valor na minha vida, tudo flui de uma forma muito mais positiva e leve, sem essa sofrência toda, né? Sem essa patinação toda, a gente ficar patinando, parece muitas vezes no mesmo lugar e não saindo daquele lugar. Para vocês entenderem mais sobre a personalidade de vocês, vocês podem buscar aqui mais informações, mandar mensagem lá pelo Instagram, aqui pelo YouTube. Podem também agendar a sessão de vocês com a leitura dos chakras, o mapa astral. Agora, eu e a Carol, uma conhecida minha, uma amiga, uma linda, a gente está com um lindo projeto que é o Chakra Astral. A gente uniu esses 2 materiais numa carta para você se autoconhecer através dessa carta e de consultas, que agrega todo esse conteúdo da expansão da consciência através dos chakras, com o entendimento de quem você é de verdade através da astrologia de verdade. Então, é só procurar a gente pelo Instagram e mandar mensagem e a gente conversa mais sobre isso. Mas, de toda forma, gente, vamos sair da negação, daquilo que a gente está querendo negar, que somos, que faz parte da nossa essência, e vamos olhar, sim, para aquilo que a gente trouxe de um campo familiar que às vezes eu nem preciso mais ficar mantendo, e vamos nos desidentificar, nos separar disso, para ir cada vez mais adentro de quem nós somos e fazer essa interação, interagir, né, com nossa vibração alta, com a nossa vibração baixa, porque de fato as duas trazem algo positivo, é só a gente saber dosar e equilibrar tudo isso. Então, reforçando, são 3 passos. Primeiro, você sai da negação. Segundo, você aceita e reconhece. Terceiro, você integra e transforma e cria coisas maravilhosas na sua vida. E é isso aí. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu ou não curtiu esse vídeo, por favor, faça isso, porque você não sabe como ajuda o trabalho aqui, tá bom? E é isso, um super beijo.